Seja bem-vindo e bem-vinda à sexta temporada do Nosso Meucast. Sou Gabriela Veras, companhia fixa do Nosso Meucast, e vamos juntos nessa nova temporada conversar com profissionais que estarão presentes no NM2 Business, evento que vai acontecer nos dias 9 e 10 de agosto em Fortaleza. Para você que ainda não está sabendo, o NM2B é um encontro corporativo para quem pensa inovações e soluções disruptivas direcionadas às organizações. As palestras e os painéis irão girar em torno de assuntos como tecnologia, marketing, gestão de pessoas, vendas, investimentos e cases de sucesso. O nosso Meucast não poderia ficar de fora dessa, e já pensando nesse grande encontro, vamos reunir nesta temporada palestrantes do evento que carregam uma trajetória profissional enriquecedora. Quer vir nessa comigo? Então, bota o fone de ouvido e bora aprender juntos. Hoje vamos conversar com Mariângela Galina, design industrial, mestre em marketing e comportamento do consumidor, especialista em varejo e consumo e pós-graduada em projeto e produção de embalagem. No terceiro episódio desta temporada, vamos falar sobre marketing com propósito e entender o comportamento do consumidor. Quero iniciar agradecendo a presença da Mariângela e vou dar agora o espaço para ela falar com os nossos ouvintes, se apresentar e cumprimentar. Nossa, Gabi, que legal. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Estou achando incrível, inclusive, a gente se apresentar previamente, antes do nosso dia no NM2B. Estou ansiosa por esse dia, né? Muita coisa acontecendo, muito legal poder estar acompanhando tudo isso. Então, como você falou, né? Além da minha formação, eu sou uma gaúcha, nasci no interior do Rio Grande do Sul, em Getúlio Vargas. Estudei em Santa Catarina, comecei minha carreira acadêmica profissional. Comecei minha carreira profissional em Santa Catarina também. Sou uma 40 a mais, sou casada com o Rafael e estou residindo em São Paulo tem 9 anos. Estou em um processo de transição de carreira, num ano semi-sabático, eu diria, porque era para ser um sabático, mas eu acabei me envolvendo já em uma série de projetos acadêmicos, alguns de projeto de produto e outros de embalagem. E estou gostando muito dessa fase nova, experimentações profissionais, é muito legal isso. E além dessa minha formação, como você falou, eu sou da geração que começou a usar o computador. Isso é muito diferente. Então, tudo na minha vida foi muito descoberta. Eu estudei processamento de dados, que era programação na época. Eu ganhei um curso no colegial e depois fui para o processamento de dados, para programação. E a minha profissão não poderia ser algo que não envolvesse o computador. Porque era uma coisa que era uma descoberta para mim era muito disruptivo, assim, né? E é isso, e vamos lá para nossas perguntas, vamos ver que a gente vai conseguir passar para os nossos ouvintes aí, quem tem alguma dúvida ainda sobre participar ou não do nosso grande evento. Espero que a gente consiga convencê-los a participar. Mário, eu queria começar a nossa conversa entendendo sua trajetória acadêmica. Eu vi que você se graduou em desenho industrial, design industrial, e eu achei muito curioso. Eu queria saber como é que surgiu o interesse por essa área. Foi algo desde o colégio aí que veio se alimentando que você decidiu seguir aí por esse caminho? Então, essa é uma história boa porque podcast é legal porque dá para contar um pouco de história, né? Então, na minha família é muito humilde, meus pais sempre deixaram muito claro que para mudar a nossa realidade a gente precisava estudar, então eles sempre incentivaram muito o estudo, né? E na minha adolescência, quando eu estava ali definindo minha carreira, a minha mãe, ela assinava algumas revistas, minha mãe é costureira, então ela assinava algumas revistas de moda, e ela me dava um agradinho, que era a Capricho, que eu adorava ver moda e ver a diagramação, né? Então, eram muitas fontes de textos, muitas cores, eu recortava e colava e construía as minhas revistas, digamos assim. Eu nem sabia, mas esse já era um insight que eu gostava de design, né? E aí, a minha mãe também assinava a Super Interessante para que eu pudesse ler. E lá vieram as profissões do futuro. E tinha o design nas profissões do futuro. E eu gostei muito. Só que como, né? Lá no interior do Rio Grande do Sul, como que eu ia chegar até esse design?
Aí meu pai comprava jornal aos domingos também pra gente ler. E eu vi que algumas universidades tinham um curso que era parecido com design, que era artes visuais, em 2 universidades federais, que era em Santa Maria e Florianópolis. Nesse processo todo, eu fui pro cursinho, eu e minha prima Gláucia, e lá no cursinho vinha também algumas listas de universidades que tinham seus cursos, que estavam ofertando seus cursos. A, a, a Gláucia decidiu ir por uma universidade que era no AIS Santa Catarina, né, que a gente já tinha tentado um ano na Federal, não tinha conseguido passar. E aí eu também achei legal esse curso de Santa Catarina, porque lá tinha dois vieses do design. Tinha o design gráfico e o design industrial. E aí eu apresentei pro meu pai, não tem condições, você tem que passar na Federal. Eu, poxa vida, né, não vou. Vou ficar para trás, enfim. Aí a Glaucia foi, Mariel também ingressou, que é a irmã dela. As duas entraram na universidade e elas começaram a me subsidiar de informações. Como que fazia, onde que era, eu olhava no mapa, qual era a cidade, que era o mapa físico, que eu sou da geração que não tinha Google, né? Era tudo livro, revista, jornal. Então, eu ficava me subsidiando de informações e eu me preparando, porque alguma mágica tinha que acontecer, porque eu queria fazer esse curso de desenho industrial. Aí meu pai conseguiu aposentar. Ele aposentou um pouco mais jovem, assim, ele era agricultor, né? E aí ele falou assim, olha, tá vindo minha aposentadoria, eu vou poder pagar essa faculdade aqui para você. Se é isso mesmo que você e suas primas estão falando, você vai. Eu falei, é isso mesmo, pai. Então, saí correndo, aí no segundo semestre, a Glaucia me inscreveu no vestibular, fui lá, passei e comecei o curso. E foi uma coisa, assim, que foi abrir as portas do mundo para mim. Porque o design, ele tinha uma coisa projetual, sistêmica, né? O desenho industrial, ele é muito amplo. Então, a universidade era nova, tinha uma oficina de prototipagem de produto que me encantava muito poder fazer aquilo, manipular materiais. Foi uma escolha super assertiva. Eu gostei muito dessa oportunidade, eu aproveitei muito essa oportunidade. Eu tinha muita curiosidade, então eu colava muito nos professores, assim, eu queria saber tudo. E eu aproveitei mesmo, assim, foi um momento bem marcante na minha vida. Inclusive, durante a graduação, você foi sócia proprietária da agência Besouro Design, onde teve a oportunidade de construir diversos produtos. E eu queria que você contasse um pouco sobre a agência e saber como foi a sua primeira experiência na área. Bom, essa experiência ela foi fundamental para mim. Nos dias de hoje, a Besouro seria uma startup. Ela nasceu na sala de aula, no 3º semestre. Eu e mais 3 colegas, muito ousados e criativos, né? Começamos a projetar. Foi um ensaio empreendedor mesmo. Os meninos até hoje são empreendedores, eles continuaram com seus projetos, né? Suas carreiras. Eu que decidi por outro caminho. E na época a gente projetou móveis, a gente projetou marca, né? A gente fazia branding de algumas empresas da região, a gente projetou calçado, a gente identificava um negócio em potencial, assim, na região e a gente oferecia um projeto. E assim, não era qualquer identificação, a gente assinava uma revista que era Arc Design e a gente via que tinha uma indústria na região que projetava móveis para Tokstok. Nossa, os olhos brilhavam, a gente ia lá oferecer projeto. E os empresários, assim, eles tomavam por surpresa, né? Mas quando eles viam o resultado, eles adoravam, né? Eles queriam saber mais, eles queriam saber como que a gente construía tudo aquilo, porque a gente entregava um projeto bem completo. A gente entregava a marca, a gente entregava o slogan, a gente entregava uma arte toda elaborada, um 3D, material técnico. Então, era uma coisa que realmente não era qualquer entrega. A gente tinha o objetivo de ser muito bom no que a gente queria fazer, né? Isso era meados de anos 2000, a gente já pensava em sustentabilidade. E dentro desses projetos, um dos últimos foi o que a gente mais se dedicou a ser um projeto sustentável, que foi um desafio da universidade. A gente se dividiu em 2 grupos, inclusive, e a gente projetou um solado de calçado
a partir de pneu, que era um projeto mais do Pablo e do Clayton. E eu e o Rafael, a gente produziu uma papete de borracha natural, que era extraída na Amazônia, também a gente leu na nossa revista. E eu entrei em contato com a Universidade de Brasília, a gente conseguiu essa manta, né, esse material, a gente levou para a indústria, a gente cortou, a gente informou, a gente colocou na máquina de cola, era assim, colocava no ponto A, saía correndo para ver no ponto B se não estava derretendo o material, porque a gente não tinha nenhuma noção, né, uma borracha sustentável, ela era biodegradável, então tinha alguns receios de colocar em linha de produção, mas deu super certo. E esses projetos todos, eles tiveram uma grande visibilidade, assim, na universidade e na região, né? Foram bastante... foi para a mídia muitas vezes, jornal de TV e tudo mais. E para mim, assim, foi um aprendizado de se dispor, né? Se dispor a aprender, correr atrás. A gente fazia laboratório, a gente projetava móvel sustentável. A gente queria saber como era um reflorestamento, e a gente ia atrás da onde tinha uma fazenda de reflorestamento para entender como era o plantio e a colheita daquela, né, extração daquela madeira, enfim. Gerou muito conhecimento, muito repertório esse período. E eu me descobri também muito mais técnica do que criativa, que tá tudo bem também, né? Tem isso no design. Então, por isso que eu decidi depois, assim, do final da faculdade, mudar de carreira. Não seguir no empreendedorismo, não seguir com agência e tudo mais. Foi isso que aconteceu. E 2 anos depois da graduação, você se especializou na área de embalagem, produção de embalagens e projetos. Queria saber o que é que fez você escolher essa especialização. Acredito que quando você se percebeu menos criativa e mais técnica, acho que foi uma das coisas que lhe guiou por esse caminho, né? Foi sim. Então, pela experiência da Besouro, eu achava que eu ia projetar móveis ou calçado. Inclusive, a gente fez até um laboratório em Novo Hamburgo, porque lá tinha a fábrica da Melissa, que a gente enlouquecia com calçado injetado, né? Mas não foi isso que me guiou profissionalmente. Eu acabei participando de um processo seletivo na indústria de alimentos, que foi uma vaga que apareceu lá na universidade mesmo, e entrei na indústria, que também tinha uma pegada de algumas coisas que eu gostava, que era embalagem e processo industrial. Só que na prática não era aquilo que eu imaginava, né? Era outra coisa, eu tive que aprender tudo, era outra faculdade. Eu tive poucas aulas de projeto de embalagem e eu não imaginava o quanto técnica era essa atividade. Então, para valorizar o meu trabalho, eu busquei a especialização na área. Então, foi super importante compreender sobre materiais e processos, sobre a parte técnica da embalagem, que era o dimensional, sobre impressão, sobre manipulação em linha de produção. E nessa especialização eu consegui ver tudo isso. Lá na indústria, né, eu consegui levar o meu conhecimento de design e, com a ajuda dos meus colegas, minha coordenadora na época, aprender sobre a parte técnica de dizeres de rotulagem, que era um outro universo extremamente complexo. Mas por essa especialização eu consegui ter uma noção do todo daí. E aí eu consegui desempenhar bem minha função na indústria. E você somou 16 anos de experiência na Seara Alimentos e se dedicou como gestora na área de artes gráficas e registro de produtos. Eu queria saber como é que você administrava projetos. Você administrava projetos dentro de um indicador de alta performance. E eu queria saber como é que foi viver essa experiência dentro da empresa e quais são os verdadeiros desafios que você sentiu em gerir pessoas e lidar com isso, em estar nessa posição de gestão. Então, muito legal essa pergunta, porque primeiro que eu me formei e já comecei essa jornada na Seara. E é meio raro as pessoas ficarem tanto tempo numa mesma empresa, né? E mesmo a Seara não sendo uma mesma empresa, porque ela foi incorporada muitas vezes. Então, o primeiro processo que eu passei, que era uma coisa muito inédita, foram essas incorporações, né? Depois foi que eu sentei em todas as cadeiras. Eu comecei como designer júnior e eu encerrei como gerente de área.
Isso é muito importante, ter esse crescimento, né? Eu acho isso fundamental para você desempenhar uma boa carreira numa empresa. Foi um trabalho que eu adorava, mas eu tinha um plano de carreira que eu precisava respeitar comigo mesma. Então, por isso eu resolvi mudar depois desses 16 anos. A indústria de alimentos, ela é muito complexa, né? Ela tem uma complexidade enorme e a minha área era uma área fim de projeto de produto. Então, todas as áreas davam seus inputs, eu tinha que fazer uma organização no processo e sair dali um produto que era a embalagem perfeita, né? Eu não poderia ter nenhum problema de construção, porque senão afetaria outras fases da cadeia. Então, meus maiores desafios, eu até pontuei alguns que eu acho que são extremamente importantes de falar. Primeiro era ser gestora, óbvio, né? Uma pessoa técnica que vai, por um bom período, se moldando no processo, né? Do crescimento, você vai se moldando. Você tem que sair da fase de execução e aí você chega num processo de cuidar de pessoas, se colocar a serviço de um time, né? Então, a primeira coisa que eu tive que entender é que eles não trabalhavam para mim, eu que trabalhava para eles. Então, humanizar essa função, né? O bem-estar, cuidar das pessoas, explorar o conhecimento delas, porque eu não sabia tudo, eu precisava de ajuda, eu precisava de pessoas melhores do que eu. Então, esse foi o primeiro impacto, assim, né, do crescimento. E gerir também, eu gosto de falar que é muito ouvir, né, as pessoas. Então, eu acho que isso ficou muito claro quando eu mudei para São Paulo, que eu coloquei um monte de problemas, e nossa, vou morar em São Paulo, é uma loucura morar lá, e etc. E eu cheguei aqui e comecei a ouvir as pessoas e eu não tinha problemas. Porque morar aqui é uma intensidade tão grande que eu acho que eu me redimi, assim, eu falei, nossa, eu que preciso ajudar eles mesmo, né? Então, foi muito desafiador me ver nessa função. E, logicamente, né, não me considero que foi perfeita, não considero que foi perfeita, fui uma imperfeita gestora, mas tentei fazer sempre o meu melhor. Isso é muito legal. Outra questão que pegava muito dentro desse processo todo de mudança da empresa era a complexidade que o negócio exigia, né? Essa performance. Então, gerir projetos em um indicador de alta performance requer algumas questões que fica até meio ruim colocar isso como um desafio, mas a gente tinha que modelar processos. E no começo era meio Fordismo mesmo, era repetiu, padroniza, não tinha jeito. Então, o padrão, ele fez parte do indicador de garantia de entrega, de qualidade, de tempo, de volume, e praticamente quase era zero o nosso desvio. E também não era eu que construía esse padrão, eram as pessoas, né? Então, é o saber ouvir ali, né? O provocar as situações, como a gente pode fazer melhor. E tinha que ter essa noção, essa visibilidade aí do processo para poder garantir essa performance. E a terceira condição que eu acho que numa empresa global interfere muito é a comunicação. Tudo interfere no negócio, né? A moeda, é política, é guerra, religião, legislação. E isso gerava uma infinidade de replanejamento. Precisava estar, assim, com frequência, replanejando tudo, comunicando, negociando prazo. E, por vezes, né, o processo ele fica meio oneroso, né? Tanto para quem fala quanto para quem ouve, né? Porque tem ali, todo mundo tinha seu compromisso. Mas era super desafiador. Sempre foi muito dinâmico e desafiador. Não tem outro atributo para dar para essa função nesse contexto. Voltando agora para a sua trajetória acadêmica, você fez um mestrado na SPM sobre o comportamento do consumidor. Eu queria saber qual a importância de compreender aspectos do consumidor para aplicar eficientes estratégias de marketing. Como é que você entende aquela pessoa que consome o seu produto para que você consiga ser eficiente na parte de estratégias?
Olha, para mim, né, conhecer o consumidor é fundamental para fundamentar a estratégia. Não tem como. Essa oportunidade do mestrado ela veio sim muito ao encontro com a minha necessidade de saber como o consumidor via, né, o meu produto, que é a embalagem. Então, ela aconteceu no offline, que agora já tem outra perspectiva, né, de comportamento. Isso eu vou falar muito no NM2B, porque é o que eu mais gosto de falar nesse momento, que são os aspectos de comportamento consumidor, porque mudou muito, né? Nós não estamos mais falando de público-alvo, estamos falando de personas, estamos falando de consumidores coletivos, né? Então, isso muda completamente a percepção. Mas, assim, saber como o consumidor faz suas escolhas, como ele escolhe o produto em detrimento do outro, o que chama atenção, por exemplo, os experimentos que eu fiz, o consumidor entrava no ambiente de varejo com lista de compra, ele tinha uma percepção sobre a compra. Quando ele entrava sem a lista de compra, ele se perdia na gôndola, ele recebia todos os estímulos visuais das embalagens que estavam lá presentes, ele trocava de marca, ele trocava de produto. Então, é completamente diferente. Há uma série de ferramentas para investigar isso, né? E eu não vejo como não querer, não se aprofundar nesse conhecimento para criar, para fundamentar o projeto. E você falando sobre essa série de ferramentas para conseguir entender o consumidor, eu quero saber como é que grandes empresas podem fazer para entender de fato, né? Você até falou desse teste do consumidor ir sem a lista de compras e com a lista de compras, mas como empresas podem de fato conhecer de perto aquele perfil daquelas pessoas que consomem um produto? Bom, hoje eu considero que conhecer a essência do consumidor está um pouco complexo, tá? Porque mudou muito, né? E há dois tipos de empresa. As que investem em querer saber qual é o consumidor, que eu acho que as empresas de bens de consumo são as que mais têm poder de pesquisa, então elas investem em focus group, elas conseguem fazer uma condução bem direcionada, elas conseguem ter ali saem com boas conceituações de produto, né? Ou consegue fazer uma pesquisa sensorial, ou consegue fazer uma pesquisa de cunho tecnológico, que são as neurocientíficas, né? Mas tudo depende do modelo de gestão do negócio. E há também as que não investem em nada, que lançam seus produtos e corrigem ele por meio da aceitação do consumidor, ou por meio de alguma condição industrial mesmo, que acontece de tudo. Mas há um caminho que hoje eu considero que é muito legal explorar, que é o saque, é ouvir o consumidor mesmo. E aí não é só para a grande empresa, é para todas as empresas, né? Todos os negócios têm esse acesso hoje a essa comunicação com o consumidor, seja por meio de rede social ou até mesmo por meio de saque, e precisa transformar isso em dados, né? É uma demanda que é uma função mais customizada, é uma função mais customizada, mas ela traz um respaldo de pesquisa, ela traz um respaldo de conceituação de produto. Então, eu acho que há muitos modelos, há como chegar a algum perfil, né? E o que a gente não pode fazer é não ter esse perfil, ao meu ver. E você concluiu, voltando também agora um pouco mais esse aspecto acadêmico, você concluiu no final do ano passado um MBA sobre varejo físico e online. Além disso, você atua como professora orientadora em projetos de MBA no varejo. Eu queria saber, você inserida nesse contexto acadêmico, sabe dizer aí quais são as grandes transformações e tendências que o varejo vem passando? A grande transformação para mim é o varejo online, né? O pós-Covid aí, ele trouxe essa condição e tem muita coisa para se fazer no online, né? Que pode gerar muito destaque de marca ainda. O consumidor,
ele tem algumas dificuldades na escolha, porque ele precisa de alguma condição para escolher melhor no online. E hoje eu vejo a reputação do produto como uma condição primordial, que eu acho muito legal a gente se posicionar com relação ao produto, que a gente se posicionar com relação à nossa percepção quanto à marca, desde que ela seja agregadora, né? Quando a gente tem uma condição negativa, eu sugiro que é melhor expor lá no saque, né? Não se expor em rede social, porque eu acho que precisa entender primeiro, antes de a gente se expor, que às vezes eu vejo cada reclamação que fala muito mais sobre a pessoa do que sobre a marca, sobre o produto, enfim, não é legal isso. Tem o Reclame Aqui também, que é uma base que dá uma referência boa sobre produto. E eu acho que, além disso, as transformações de futuro, assim, elas vão ser muito pautadas. Além disso, eu acho que as informações de futuro, elas serão muito pautadas em algoritmos, que são a grande chave da transformação. Pelo algoritmo, é possível criar um perfil de consumo, é possível trabalhar com preferências, com intolerâncias, é possível indicar o melhor produto, personalizar uma oferta, personalizar uma receita. Vai muito ao encontro do que o consumidor quer, que é a experiência, a praticidade e a economia. Para o varejista, o algoritmo também vem ajudar, né? Ele elimina produtos de baixa rotatividade, ele promove produtos de boa aceitação, então ele melhora o mix, melhora a rentabilidade. Eu não vejo o varejo se desenvolvendo sem essa ferramenta. Tem muita mudança acontecendo entre o varejão e o varejo do bairro também, que são... Aí eu acho que eles também vêm a agregar com relação ao online. Tudo vai estar muito interligado, mas o online vai crescer cada vez mais. Eu estava pesquisando sua trajetória no LinkedIn, vi uma postagem que você colocou uma frase que você disse que chamou muito a sua atenção. Vou até ler aqui com abre aspas. Embalagem não é lixo. Design tem um poder de transformar e o consumidor também é protagonista. Eu achei muito interessante essa frase, queria que você comentasse um pouco sobre ela, sobre essas transformações do perfil do consumidor mesmo, sobre sustentabilidade. O que é que você poderia explicar aí para os nossos ouvintes sobre essa frase que você destacou? Muito legal, Gabi. O meu produto é embalagem, né? O que eu quis fazer nesse post realmente foi chamar atenção para uma transformação que não está fácil de acontecer. O foco hoje ele é muito voltado para a embalagem como vilã do meio ambiente, né? Como uma poluidora, enfim. Mas o que o consumidor não sabe é que todas as embalagens são recicláveis, né? Então, assim, que a coleta seletiva ela é muito importante. E a gente não tem coleta seletiva no nosso Brasil em todas as cidades. Então, é uma coisa que descartar corretamente é uma premissa na nossa casa. E eu não sei o que eles fazem depois quando eu saio da minha casa com o meu descarte. Então, eu estava assistindo, na verdade, um programa da Abre, que teve aqui em São Paulo, que se chamava Embalagem Positiva, onde foram apresentados muitos projetos sobre reciclagem, né? Foi um programa muito emocionante, assim, foi um fórum, na verdade, foi um fórum muito emocionante, teve muitos projetos legais, teve hackathon com uma criação de vários sistemas de reciclagem, mas o que eu percebo que tem uma lacuna aí nesse meio, que é a questão da reciclagem em casa, né, que é o papel do consumidor, é o papel do governo, que ainda não é totalmente responsável por isso. Ele não fomenta esse assunto, né? Tá muito na mão das indústrias e é caro o processo, né? De recuperação de insumos, de materiais. Não é uma coisa muito simples. E também faz parte do meu projeto de doutorado, que eu estou produzindo ele agora, para o próximo ano, trabalhar com essa educação através da embalagem para reciclagem, né? Então, esse é o meu papel como designer. E eu acho que, assim, cada um, né? Se a gente conseguisse fazer uma partinha, né? Cada um, assim, talvez a gente conseguisse resolver
um pouco desse processo todo que a gente está passando aí de problemas ambientais, né, digamos assim. Então, foi esse o sentido desse post. Mari, eu vi, a gente conversando aqui, né, eu vejo que você se percebe muito, né, inclusive no começo na sua graduação, na época da Besouro, você já tinha essa percepção, eu sempre fui uma pessoa mais técnica, menos criativa e tudo bem. E, inclusive, você compartilhou comigo na pré-conversa que a gente teve que você fez mentoria profissional para ter essa noção, para tomar decisões estratégicas profissionalmente. Queria que você compartilhasse um pouco dessa mentoria que você vivenciou e a importância de ter esse olhar estratégico para as decisões profissionais que você vai tomar, de ter noção do que é que eu quero para o futuro, né? Sim, isso é muito legal também. Isso vem muito da minha casa, porque minha mãe sempre incentivou terapia, desde que a gente era criança. Mas o meu perfil profissional, assim, pessoal, muito mais pessoal, eu acho que é muito movido a desafios. Eu gosto de desafios e eu tinha uma preocupação em me manter muitos anos numa cultura e numa função, né? Outro ponto que também, quando a gente vai ficando muito tempo na mesma empresa, a gente acha, e algumas pessoas ainda falam pra gente, que a gente não sabe fazer outra coisa. E é uma coisa, isso eu não concordo, né? E aí você vai ficando minado com esse processo e você fica meio perdido. Então foi aí que eu contratei uma consultoria. Eu precisava de uma. Opa, quem eu sou? Realmente uma profissional. Como eu sou profissionalmente, né? Então eu consegui identificar esse meu perfil, resgatar esse meu perfil, né? Confirmar algumas coisas que eu já sabia. Olhei para o mercado, me coloquei em situações de entrevistas, identifiquei possíveis caminhos junto com essa consultoria. Só que quando você identifica possíveis caminhos, geralmente há uma necessidade de preparação. Isso requer um tempo, né? Então, na prática, demorou por mais 6 anos, eu coloco como uma referência, mas acho que foi até um pouco mais do que isso, porque eu precisei de diplomas, eu precisava me preparar, eu precisava chegar assim, eu dava aula, eu sempre dei aula, desde que eu identifiquei que dar aula era uma coisa que eu queria para o meu futuro, eu ia para a sala de aula, me oferecia, por favor, me leva para uma aula sua, quero participar, quero falar, porque eu precisava disso para criar o meu currículo, para construir esse processo, né? E por fim, assim, que eu acho que é o maior de todos, eu também não queria chegar na empresa e falar assim, então, fiquei 16 anos aqui, mas agora eu quero ir embora, tá bom? Estou indo, né? Não, eu não queria fazer isso, eu queria fazer uma transição mais concisa, assim, uma coisa bem feita, não queria virar as costas para o que eu tinha vivenciado ali até então, né? Então, eu precisava criar um momento de negociação. Isso também demorou. Aí, quando ele surgiu, eu expliquei para minha diretoria, e eles entenderam, né? E aí, com o apoio de outros colegas, minha ex-gestora também entrou na onda para me ajudar a fazer esse processo, porque eu queria esperar uma pessoa chegar, passar o cargo, eu não queria sair num rompante, eu queria me desconectando das pessoas aos poucos, para não ser, você não sair com aquele peso, sabe? Aquele pesar, ou sei lá, o que poderia acontecer. Então foi muito legal, foram 3 meses de trabalho aí com todo esse preparo e eu consegui sair assim muito melhor do que eu havia planejado, que eu acho isso é legal também. Então, mais um case aí, eu acho que foi super sucesso para mim. E agora é só seguir a minha trilha de futuro aí, que vamos ver o que eu vou inventar. Voltando mais para essa parte de embalagens, eu queria saber como é que funciona esse processo criativo de embalagens e como é que você pode aplicar técnicas para que seu produto se torne atrativo no meio de tantos outros produtos, de tantas outras embalagens. Como é que esse processo criativo funciona e quais técnicas são utilizadas para atrair o olhar do consumidor? Olha, eu gosto muito eu trabalho em cima sempre de 2 fatores, que é repertório e grupo multidisciplinar. Tipo, assim, a criatividade, ela é intrínseca do ser humano. Ela só precisa ser despertada. Ela está muito ligada às soluções de problemas, que é melhorar algo para alguém. Então, ela é uma solução que ela
pode criar ela pode criar uma solução por um lado e um problema por outro, caso a gente resolva fazer tudo sozinho. Então, eu gosto dessa multidisciplinaridade, eu preciso das pessoas. O desenho industrial está muito ligado às engenharias, então, sem os engenheiros, a gente também não é ninguém. E eu gosto também de olhar os pontos chaves, vejo as implicações, né? O que eu não consigo resolver com o meu repertório. Então, acho que isso é bom para... digamos assim, é uma característica do meu processo. E aí eu consigo entregar soluções mais eficientes. E repertório, para mim, ele está muito voltado não só ao que você lê ou o que você vivencia primariamente, né? Está muito ligado ao que você experimenta, né? Então, eu acho que essa é uma condução criativa fundamental, se colocar em experimentação. E aí a experimentação é comida, é viagem. Eu já passei por situações que eu viajei sozinha e eu tive que estudar para gerar uma conversa com algumas pessoas, porque eles queriam saber tanta coisa sobre o meu país que eu não sabia, que amanhã eu volto a conversar com vocês, sabe? Então, acho que isso é legal, você ter esse horizonte amplo. Aí você traz soluções. Eu vi que você participou de um grupo de pesquisa científica chamado Neurociência Aplicada ao Marketing. Eu queria que você contasse qual a importância de entender o ser humano para, assim, convencê-lo a comprar um produto ou serviço. Como é que a neurociência se envolve aí com o marketing nesse aspecto? Bom, a neurociência aplicada ao marketing, ela é muito ampla, né? É um projeto, eu vou falar do projeto que eu participei, eu vou falar de novo essa frase. A neurociência aplicada ao marketing, ela é muito ampla. E esse projeto eu participei, ele nasceu, na verdade, a partir da minha dissertação de mestrado. Meu orientador, que hoje é meu mentor, né, o professor Eduardo Spers, e a coordenação do curso lá da SPM, começaram a buscar interessados em pesquisas e iniciações científicas, e para usufruir do laboratório de varejo que a SPM tem, que é muito legal, e das tecnologias que estavam disponíveis naquele momento, que era o eye tracking, que a gente tinha o óculos e tinha um eye tracking fixo para computador. Então, a gente começou a produzir, né, estudos de comportamento, mas com cunho científico mesmo. Então, durante esse processo que eu estive lá, durante esse período que eu estive lá, eu falei sobre congruência de embalagem, que eram as embalagens similares e como elas interagiam com o consumidor, o quanto elas ajudam, o quanto elas confundem no ponto de venda. Teve uma outra colega que falou sobre atributos de saudabilidade nas embalagens, que é menos sódio, menos açúcar, né? Como o consumidor se relacionava com isso. E o outro colega tratou de produto sustentável, como o consumidor reconhecia a sustentabilidade dos produtos, né? Então, a gente avaliava sob a pressão, né? Pressão do tempo nas escolhas, como as pessoas se comportamentavam. Desculpa, vou falar de novo. O que foi avaliado foi a pressão do tempo e como as pessoas tendem a dizer as coisas, né? Como elas tendem a dizer que elas escolhem, versus o comportamento sugerido na hora da escolha do produto efetivamente. Então, pelo eye tracking, é possível identificar o comportamento sugerido, que é um comportamento inconsciente. Quando é o consciente, eu falo o que eu quero, né? Eu premedito a minha fala, eu premedito a minha escolha, tudo mais. É aquela história da lista da compra, né? A lista da compra, eu sei o que eu quero. Quando eu não sei o que eu quero, é mais inconsciente. Eu vou ter que receber estímulos para poder fazer uma escolha. Então, essa precisão de comportamento é o que diferencia a neurociência das demais pesquisas de mercado. E foi muito legal poder participar disso. Foi incrível esse conhecimento. Eu não tinha nenhuma noção disso naquela época. E isso me faz hoje cada vez mais querer pesquisar sobre, né, comportamento do consumidor.
E falando agora das tendências do futuro, tanto as mudanças do consumidor como as mudanças do mercado em si, qual você acha quais são as tendências para o varejo? Quais são as mudanças que o consumo vem, tanto com a pandemia, né, que agora o e-commerce virou uma realidade, está crescendo cada vez mais. Qual você acha que são as próximas mudanças? Metaverso também, quando a gente fala de futuro, vem logo o metaverso também. Então, qual você acha que são as próximas tendências, tanto do varejo, como as mudanças do tipo de consumo, do modo como as pessoas vêm consumindo? Tá. O que eu acho é o que está acontecendo. O e-commerce crescendo muito, né? O que precisa mudar é o estilo de compra. Ele precisa ser mais simplificado, que é ter menos atrito, menos contato, menos cliques aí na tela, né? Ficar mais fácil. Eu sinto falta ainda do Omnichannel, que é a integração dos canais, né? Da loja física, que a loja física ela não vai deixar de existir. A loja física, mais o site, mais o app, né? Quando é desenvolvido essa plataforma, precisa crescer junto, precisa ter a mesma cara. E eu acho que o TikTok é a nossa referência que vai levar isso para cima, essa construção para cima. Metaverso eu vejo crescendo, por mais que me parece que pararam um pouco de falar, porque tanta coisa vem acontecendo, né? Mas eu não vejo o metaverso fora disso também, porque ele facilita a compra do online, né? Eu posso me projetar, eu posso me ver vestindo, me maquiando, testando um óculos, enfim. E ainda tem outras tecnologias que estão sendo exploradas, que é a inteligência artificial, realidade aumentada, blockchain, Web 3.0. Então, para os desenvolvedores, é um prato cheio de desafios aqui, né? Tem que conhecer muito de tecnologia, estudar muito sobre, quando você for, né, se colocar em condição de projeto que envolva alguma dessa tecnologia, tem que estar bem preparado para conseguir, né, avançar numa condição que não é hoje a nossa realidade. Inclusive, eu gosto de falar desse exemplo, que há poucos dias eu vi um post de uma ferramenta Google, que era uma inteligência artificial, similar a um GPS, que auxiliava a localizar uma lista de compras que você havia colocado aí, né, associada a esse GPS, no ambiente de varejo, no ambiente físico. Então, você chegava no ambiente, abre o app, ele dá o pontilhado no chão para você chegar na sua prateleira, e em cima da prateleira aparece a oferta, aparece o teu produto. Então, você pode olhar tanto sobre a prateleira quanto pelo chão para poder localizar seu produto. E aí eu não tenho dúvida que tinha um algoritmo envolvido nesse processo, porque ele já ia favoritar meu produto. Numa próxima visita nessa loja, tenho certeza que já estaria me mostrando alguma coisa, tipo uma oferta, ou fazer algum tipo de monitoramento, né? E eu achei isso sensacional. Uma coisa super prática, uma coisa óbvia, né? GPS já é uma realidade nossa, né? Eu já tenho o Google Maps aí. E aplicou dentro do varejo. Achei incrível esse exemplo, sabe? E você que quer aprender mais com a Mariângela, agora falando com os nossos ouvintes que gostaram aí, que querem saber, aprofundar ainda mais os conhecimentos, a Mariângela vai estar no NM2B com a palestra sobre estratégias de marketing com foco em produto e comportamento do consumidor. Então não perca essa oportunidade de participar. Entre no Instagram, no perfil do Instagram, @NM2Business, e se inscreva apertando no link da bio. E agora eu quero saber da Mari, qual a expectativa dela para o evento, se ela já esteve aqui em Fortaleza e o que é que ela vem preparando aí para esses dias. Nossa, minha primeira vez em Fortaleza, né? Tô super empolgada, minha expectativa está altíssima. E eu posso falar, né, para os nossos ouvintes que os bastidores do evento estão, assim, sendo preparados com muita competência. O time aí envolvido é demais. Eu não tenho dúvida que sairão de lá com um conteúdo muito agregador. E eu espero que todos aproveitem, né? Quem tem dúvida, gente, não tenho essa dúvida. Vai ter muita coisa legal. Eu estou ouvindo os outros meio-cast dos outros participantes também. Todo mundo com conteúdo super enriquecedor. E é uma super oportunidade de networking, né? A gente falou aqui
Eu ouvi outros participantes também falando sobre a importância, né, de conhecer pessoas e negócios. Então, não deixem de participar. Chegando ao fim da nossa conversa, o Nosso Meio tem sempre o costume de publicar dicas de séries, livros, filmes. E eu queria saber o que é que você, Mari, consome nesse tempo livre, o que é que você gosta aí de curtir para se inspirar. Bom, eu não sou muito da TV, né, mas eu vou sugerir um filme que eu vi há poucos dias. Eu consumo muito podcast e muito livro, né? Eu leio muitos livros sobre assuntos que envolvem criatividade, gestão, negócios, finanças. Mas as minhas dicas aqui vão para o filme Arremessando Alto, de Adam Sandler, lá com Adam Sandler. Vou falar. Minhas dicas aqui vão para o filme Arremessando Alto, com o autor Adam Sandler, que traz lições de liderança e equilíbrio emocional, que eu achei fantástica a história. E o livro se chama Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo, de Adam Grant. Não é uma pegadinha, 2 Adams mesmo. Que trata esse livro de criatividade, como defender ideias, né, como se posicionar dentro das organizações. É um bom exercício de autoconhecimento e criatividade. Chegamos ao fim do nosso terceiro episódio da 6ª temporada. Eu queria agradecer imensamente a presença da Mariângela Galina, design industrial e mestre em marketing e comportamento do consumidor. Nosso Meucast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela AudioEd, empresa líder em publicidade digital na América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdos sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nossomeio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram, siga @nossomeio.ce. No Twitter, siga @nossomeio. No LinkedIn e Facebook, busque por Nosso Meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta e de mais assuntos em redação@nossomeio.com.br. Gostou da nossa terceira conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.